Prezados telespectadores, estamos aqui mais uma vez com o programa Saúde e Companhia. Como todos sabem, esse programa é baseado em saúde e também em companhia. Hoje nós não temos a presença do Dr. Renato aqui, finalmente ele saiu de férias e foi então visitar os pais lá na Bahia. Todo ano ele tem que ir lá, porque o pai do Dr. Renato ele já tem quase 100 anos. E é lúcido, bom, trabalha ainda um pouquinho na lavoura, gosta das coisas. E o Renato recarrega as suas baterias lá na Bahia. Bem, hoje nós temos uma companhia aqui, não é da área médica, mas é de uma área muito ligada com a medicina. Nós temos aqui o Rafael. O Rafael se chama Rafael Braille Cunha, ele é meu neto. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Rafael. Ele é engenheiro mecânico, ele é formado na USP em engenharia mecânica, na USP Campus de São Carlos, e depois ele trabalhou em multinacionais, ele foi também para os Estados Unidos, ele teve curso na Harvard, no Massachusetts Institute of Technology, MIT, e agora a gente conseguiu tê-lo aqui em Rio Preto de volta. O Rafael é muito ativo, não é por ser meu neto, mas ele é muito ativo e ele vai falar um pouco para nós de como fica essa inter-relação entre a medicina e as indústrias que produzem os insumos para que possa ser exercida a medicina. Como vocês sabem, a família tem uma fábrica de equipamentos para cirurgia cardiovascular e um pouco para câncer também. E o Rafael hoje é uma pessoa fundamental dentro da fábrica. Ele trabalha junto com a minha filha, a Patrícia, que é mãe dele. E então eu trouxe ele para que ele possa falar um pouco para nós aqui a respeito dessa interface, que é uma interface muito importante. O Brasil ocupa uma posição de destaque nesta área, porque a maior parte dos produtos para a área de cirurgia cardiovascular são fabricados no Brasil, uma boa parte. E para nosso orgulho, uma boa parte desses produtos são feitos aqui em São José do Rio Preto, com rio-pretense. O Rafael é rio-pretense também, e então ele está apresentado. Então com vocês, o Rafael Braille. Dr. Braille, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. E nada melhor do que ter uma introdução por esse ícone, por essa honra que eu tenho de participar do dia a dia ao lado do meu avô. É muito gratificante ter o reconhecimento desse homem, não só como avô, mas como o ícone que o senhor representa para toda a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Então, Rafael, vamos falar um pouquinho dessa interface, o que você tem visto nesses quase 2 anos que você já está lidando nessa área e da experiência que você tem anterior, de outro tipo de trabalho, como você vê essa área de muita responsabilidade e como é o comportamento do Brasil, o que se pode fazer aqui, até onde nós chegamos e quais são as perspectivas da área. É importante ressaltar esse aspecto engenharia e medicina correlacionado. Acho que na minha profissão, eu desenvolvi um sonho de ser engenheiro na infância por conviver com o senhor, que é um grande médico e que correlaciona o mundo da engenharia com o mundo da medicina. E tem uma história que é bastante marcante para mim, que é do Lindenberg e o Carrel, os dois inventores da primeira válvula, da bomba de circulação extracorpórea, os princípios da bomba de circulação extracorpórea. E ela marca muito essa união entre o médico e o engenheiro, já que o Lindenberg era um aviador, o primeiro aviador a cruzar o Atlântico, e o Carrel era um médico, e a junção dos dois num projeto de engenharia pegava aquilo que a gente via de aplicações de um avião, de motores, de válvulas dentro do motor de combustão, e aplicava no mundo
da medicina, onde a gente está tratando de uma máquina que é o ser humano. Então, poder me formar e retornar para uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de dispositivos médicos e ver que a parte do ensino, da formação do engenheiro, pode ser aplicada para o desenvolvimento de equipamentos que salvam vidas, acho que é o melhor cenário, a melhor perspectiva que um engenheiro pode ter. É muito gratificante trabalhar nesse setor. Então, a respeito do setor, como que o Brasil se coloca nessa posição? Nós estamos adiantados, estamos atrasados, ainda dependemos muito de tecnologia de fora do país, em toda a medicina, algumas áreas já estão mais ou menos autossuficientes. O Brasil hoje é uma referência dentro da América Latina. O Brasil é uma referência dentro dos países em desenvolvimento. Porém, o Brasil ainda busca um pioneirismo junto aos países hoje que são os países líderes da economia mundial. Então, os Estados Unidos é o grande polo de criação tecnológica, junto com os países europeus, e o Brasil vem par e passo com a tecnologia. Infelizmente, a população no mundo, e isso se trata da população mundial, 80% da população não tem acesso às novas tecnologias devido à questão custo. Então, nós como brasileiros aqui e a indústria de medical device do Brasil tem uma missão importante de trazer alta tecnologia com um custo acessível para a população, um custo que possa ser permitido que toda a população tenha acesso a uma saúde de primeira. Então, nós estamos desenvolvendo sim, e desenvolvendo boas tecnologias com um custo acessível. Acho que esse é o grande diferencial do Brasil nessa vertente tecnológica de dispositivos médicos. Muito bem. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco e em seguida nós vamos falar um pouquinho a respeito do mercado internacional também e de outras particularidades. Você não saia daí não, que nós voltamos já já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Prezados telespectadores, estamos voltando com o nosso programa Saúde e Companhia. Hoje sem o Dr. Renato aqui, mas com a presença do Rafael Braille. E nós falamos no primeiro bloco das possibilidades do Brasil se desenvolver no sentido de poder oferecer uma medicina de alto padrão para todas as pessoas. Nós não podemos diferenciar o doente rico do doente pobre. Todos têm que ter o mesmo direito. Eu vivo insistindo que muita gente reclama do Sistema Único de Saúde, mas vocês não imaginam o que seria se não houvesse o Sistema Único de Saúde. Ele não é perfeito, mas é o melhor que nós podemos ter no momento e faz muito mais do que a gente possa imaginar se não houvesse um sistema como esse. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que dá uma assistência médica universal. Nem sempre ela cobre todos os pacientes, nem todos os doentes, há falhas, nós reconhecemos, mas existe todo um esquema para que isso não ocorra. Mas vamos agora então saber como é que
o Rafael vê essa questão, ele já começou a dizer que o esforço é produzir um produto em reais e não em dólares, não é verdade? Mas eu queria saber duas coisas. Primeiro, qual que é a dependência que nós temos ainda de insumos importados? Quer dizer, a gente não consegue fazer tudo, nem a globalização permite mais isso, né? Existe uma globalização, então tem gente especializada que faz só um produto e a gente não consegue concorrer com esse tipo de indústria. E a outra coisa que eu queria dizer para você, se o Brasil, que ainda não tem características de um exportador, se é possível que a gente se torne um país exportador com capacidade para poder realmente fazer essa troca, que seria o ideal. Do contrário, você fica só comprando coisas de fora e você gasta o teu dinheiro em dólar e depois fica muito difícil de você conseguir recuperar isso. Então, as tuas impressões a esse respeito, Rafael. Vamos ver. Com relação à importação de matérias-primas, o mundo hoje realmente é um mundo bastante globalizado e é importante que a indústria busque os principais especialistas de cada ramo, de cada matéria-prima. Então hoje, quando uma empresa vai desenvolver um catéter qualquer equipamento médico, a gente busca o desenvolvedor específico do parafuso, o desenvolvedor específico do tubo, o desenvolvedor específico de cada componente desse produto. E aqui no Brasil a gente está fazendo algo muito importante, que é o caminho reverso do que o Brasil costuma fazer. A gente traz esses componentes, a gente tem uma equipe pensante que junta os componentes e agrega valor ao produto. Então, sim, as matérias-primas são importadas, mas o fato de ter uma equipe que transforma um insumo básico em um insumo com valor agregado e que pode ser aplicado, gera esse valor intrínseco para o produto. É aquela história de vender a goiaba ou vender a goiabada. Quando você coloca a receita da goiabada em cima da goiaba, que é açúcar, água, goiaba e forno. Esse conhecimento junto faz com que você agregue valor ao produto e transforme o preço desse produto. O preço da goiaba e o preço da goiabada são totalmente diferentes por esse valor agregado. Então, esse produto tem chance de ser reexportado? Por exemplo, se você trouxe alguma matéria-prima, nem todas, é lógico que o Brasil tem matérias-primas que ele exporta, tipo ferro, etc. O Brasil é um grande exportador de ferro, é um grande exportador de alimentos, né? O Brasil exporta não só soja, milho, exporta carne de porco, é o maior exportador do mundo de frangos, né? Um grande exportador de carne, é o segundo exportador de carne no mundo. Por incrível que pareça, os Estados Unidos ainda é mais do que o Brasil, mas o Brasil está muito perto dos Estados Unidos agora. Mas eu te pergunto, tá bom, você agregou valor ao produto, isso gerou emprego de qualidade, isso diminui a pobreza, é uma coisa muito importante, nós vamos falar disso no terceiro bloco. Mas qual que é a oportunidade do Brasil poder reverter um pouco o que ele importa, exportando um produto já pronto? O Brasil hoje tem um grande incentivo à exportação. Nós temos um programa do governo que é o PROEX, que incentiva toda essa importação que você traz e paga impostos e gera valor agregado nela e usa para exportação. Você tem benefício tributário em cima do material importado para que você possa reduzir o custo e exportar esse material. Dentro do universo da saúde, dos dispositivos médicos, a exportação vem sendo impulsionada cada vez mais. Dentro da nossa indústria, nós crescemos 40% ano passado com exportação, e isso principalmente em países que têm aspectos parecidos com o nosso. Populações mais carentes, um acesso à saúde com recursos limitados. E aí está a grande oportunidade, já que as multinacionais não dão o foco delas com relação ao desenvolvimento
para os países em desenvolvimento, para os países subdesenvolvidos. Então, Rafael, dá um exemplo desses países, porque o Brasil não está sozinho. Na realidade, nós somos um país em desenvolvimento, mas existem muitos outros países em desenvolvimento. Cite alguns, assim, o telespectador gosta de saber isso, eu acho que é importante. Em primeira mão, hoje o nosso maior mercado é o mercado russo, e todos os mercados, Brasil, Índia, Rússia e China, o dito BRIC, são países interessantes para nós exportadores. A Índia também tem um mercado relevante na indústria de medical devices brasileiros, mas além desses países, nós estamos atuando agora nos países que são chamados países de fronteira, frontier markets, que são países que estão um estágio antes do estágio em desenvolvimento. São países como o Vietnã, países como o Paquistão, países como Filipinas, em que a população vem tendo acesso a mais recursos, mas ainda é uma população que está um estágio antes desse estágio de pré-desenvolvimento. Esse assunto é muito interessante, nós vamos terminando este bloco, vamos voltar a ele no próximo bloco. Eu acho que é muito importante porque isso gera também outras dúvidas. Não saia daí, não, que nós estamos voltando já. Não saia daí. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Estamos voltando com o nosso terceiro bloco. Prazer enorme de estar aqui discutindo um assunto muito importante para todos, porque isso que foi dito no segundo bloco não é importante só para a indústria, é muito importante para a população, e não para a população doente, para aqueles que estão buscando empregos. Pergunto para você, Rafael, que está na linha de frente, como é que fica essa situação? Quer dizer, existe um dito aí que costuma ser dito, o que importa é exportar, não é isso? O que importa é exportar. Então, o esforço de toda a indústria é que ela venda mais ou menos o que ela tem que comprar de fora, para que ela não tenha que ter o risco do dólar, né? que é a moeda considerada internacional. Mas, além disso, nós temos a oportunidade dos empregos. Eu queria que você falasse um pouco disso, que é a única maneira realmente da gente conseguir distribuir a riqueza e fazer com que todas as pessoas possam ser empregadas. Hoje nós estamos com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, muitas delas sem conhecimentos suficientes. E o que você acha disso como jovem, o que você vê para o Brasil no futuro? Essa é a grande missão do empresário, Dr. Braille. Eu acredito que, muito mais do que gerar lucro, nós precisamos gerar empregos. E a exportação é uma maneira de mudar a escala da empresa. A gente fala do processo de escalonamento, em que a empresa ganha uma dimensão em que a nossa escala de fabricação em si maximiza todo o recurso que a empresa tem. Então, uma máquina que você trabalha para ela para servir o Brasil, ela vai trabalhar um turno. Se você começa a acessar o mercado externo, você consegue fazer com que a tua equipe opere por 3 turnos seguidos. Você consegue fazer com que um time trabalhe aos sábados. E você começa a ganhar a escala dessa máquina. Isso faz com que o custo horário dessa máquina reduza,
a lucratividade da empresa aumenta e isso gera novos empregos, o que gera um ciclo virtuoso de produção da empresa e um ciclo virtuoso de resultado para a empresa. Então, você falou em máquinas, né? Ainda o Brasil não fabrica muito das máquinas específicas, né? Tem que ser importadas. E esse é um grande problema, porque geralmente elas custam bastante. Não só a parte de máquina, de hard mesmo, mas até a parte de software, tudo custa. E você tem que ter recursos para você cobrir essa despesa. E além disso, a operacionalidade, né? Vocês veem que os aviões, eles têm que voar 24 horas por dia. Um avião parado é prejuízo total. Por quê? Porque ele paga por dia de uso, ele não é comprado, né? Geralmente é um leasing, então eles vão pagando. Qual que é o investimento assim numa indústria, qualquer indústria, uma indústria de equipamento médico? Tem muito investimento em equipamento? Tem muito investimento em gente? Como isso fica? Tem grandes investimentos tanto em equipamento quanto em pessoas. No universo das pessoas, numa indústria de dispositivos médicos, principalmente os dispositivos implantáveis, nós estamos falando que qualquer erro operacional pode colocar em risco uma vida de um paciente. Então, ou de muitos, né? Ou de vários. Pode ser um erro em escala, né? Esse que é o perigo da escala aí no nosso universo também. Então, hoje o tempo de treinamento de um operador para fabricar uma válvula são 2 anos. São 2 anos de investimento para que ele possa manufaturar uma válvula do começo ao fim com uma segurança que essa válvula vai poder ser implantada. E o equipamento é a mesma coisa. Ou a empresa está no pioneirismo do equipamento, com o equipamento mais moderno possível, ou esse equipamento pode começar a ter defeitos de qualidade, começa a cair a produtividade do equipamento, e isso pode acarretar em algum risco para o paciente. Então, hoje nós estamos bastante preocupados com toda essa parte de maquinário, de sempre ter o maquinário mais atualizado possível. E por ser uma indústria de um setor muito específico, muitas vezes segue também uma contramão desse caminho da importação de equipamentos, da compra de equipamentos já acabados, em que a gente precisa fabricar o equipamento que vai fabricar o seu produto. Já que não tem nada específico nesse setor de fabricação de máquinas, nós fabricamos as máquinas que fabricam as máquinas. Esse é um detalhe interessante. E Rio Preto é rico nessa área, porque nós temos fábricas de fazer máquina de fazer joia aqui em Rio Preto, porque nós temos uma grande indústria de joias, uma grande quantidade de indústrias de joias em Rio Preto. Isso trouxe uma mão de obra bastante razoavelmente especializada. Mas o que você representaria para o jovem hoje? Você é jovem, tá bom, vamos pôr aqui uma pessoa, um jovem que tem aí 16, 17 anos, ele tem que decidir o que ele vai fazer, se vai fazer engenharia, se vai ser professor, se vai ser médico. Eu assusto, porque onde eu vou, assim, em colégio e tal, que eu dou palestras, eu pergunto quem que vai ser médico aqui, todo mundo levanta a mão. E nós temos bastante escola de medicina. Como é que está a engenharia no Brasil? E a chance do tecnólogo também. A engenharia hoje é um desafio para o brasileiro, é um desafio que creio que temos que imitar um pouco o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul investiu bastante na engenharia e isso gerou inovação e colocou a Coreia do Sul num ponto de pioneirismo no desenvolvimento de carros, no desenvolvimento de aviões, no desenvolvimento de novas tecnologias em todos os ramos possíveis. O meu conselho para os jovens é que testem o máximo possível. A faculdade é um grande laboratório, então, no meu período acadêmico, nós tínhamos oportunidade de conviver com projetos de carros para competição, tinha o Baja, tinha o Fórmula, você construía um pequeno carro de Fórmula 1, você tinha algumas experiências com projeto e design de aeronaves, uma convivência dentro dos laboratórios de metrologia. Então,
o campo da universidade é o campo onde você pode testar sem ter o risco que você tem dentro da empresa. E essa experiência intrínseca de ter o conhecimento aplicado ao desenvolvimento de um produto vale muito para a experiência do que é ser um engenheiro no futuro. Isso não precisa ser só dentro da faculdade, mas também no período pré-faculdade. Nós temos os kits de carros, os kits de química. Brinque, o gosto do despertar do engenheiro é a experiência com essa natureza do criar. Eu gostei muito dessa mensagem. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem para o jovem. Esta é a mensagem que nós queremos. Estudem. E depois que vocês estudarem, vocês estudem mais um pouco. E depois que estudarem mais um pouco, vocês estudem mais um pouco. Então, Rafael, nós estamos terminando o nosso programa. Foi um prazer ter você aqui comigo. Quer dizer, eu acho que qualquer avô ia ficar muito orgulhoso de poder ter o neto falando junto com ele num programa de televisão. E eu acho que ficou uma mensagem boa para os jovens aqui. Estudem, aproveitem. Existe um grande campo para engenharia no Brasil, para o tecnólogo, para técnico de qualquer coisa. Você que nos vê aí no aparelho de televisão, saiba que nós estamos aqui, mas atrás de nós tem um montão de gente trabalhando para que você receba esse sinal. Rafael, fique livre para você falar 2 palavras que nós estamos, infelizmente, terminando mais um nosso programa. Eu só gostaria de agradecer a todos os telespectadores pela audiência. Gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor pelo convite. Assim como é uma honra para o senhor como avô me ter aqui, é uma grandíssima honra como neto poder participar desses momentos com o senhor. Muito obrigado por tudo e um bom resto de ano para todos nós. Um bom ano que está andando. Saúde e paz.